absolutamente constante, o processo de datar pela radioatividade é extremamente inconfiável. Bem, a terceira dificuldade do método é essa, que a concentração das várias partes do sistema radioativo deve permanecer constante durante toda a experiência. Se você adicionar C14 durante a experiência, a amostra vai parecer ser muito mais nova do que se você levar para fora o C14. Ora, tudo isso tem a tendência de tornar inseguros os métodos radioativos de datar. Mas existem outros métodos que não dependem da degradação radioativa que podem ser usados para datar. Nós já vimos que durante o processo de decomposição, o urânio transforma-se em chumbo e o gás hélio escapa para a atmosfera. Dr. Melvin Cook, da Salt Lake City, que já foi indicado para o Prêmio Nobel, estudou esse gás hélio. O gás hélio é bem interessante. Na atmosfera está presente no volume aproximado de 1 milhão de bilhões de gramas. Porém, isso é pouco comparado à quantidade que deveria estar na atmosfera se todo o gás hélio que é fabricado na Terra e que escapa da crosta terrestre fosse acumulado na atmosfera e se também a Terra fosse velha. Os evolucionistas dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. Ora, é impossível o gás hélio escapar da atmosfera da Terra. E também é fato que mais gás hélio vem chegando do Sol para dentro de nossa atmosfera. Então, se a Terra tivesse realmente 4,5 bilhões de anos de idade, nossa atmosfera estaria saturada de gás hélio. Mas não está. A quantidade de gás hélio que medimos é só uma fração daquilo que os evolucionistas pensavam existir. Agora a questão é, onde está o gás hélio? Se a Terra tem bilhões de anos de idade, como já disse, então o gás hélio teria saturado a atmosfera para 1 milhão de vezes mais do que temos agora. De fato, nós temos estudado essa questão. As pessoas pensam, bem, a Terra é velha e o gás hélio já escapou da atmosfera, simplesmente foi saindo para o que chamam de uma exosfera. Eles dizem que o gás hélio literalmente sai da atmosfera da Terra. Um físico químico que estude isso, de fato, pode dominar a questão e pode dizer se é verdade ou não. E eu fiz isso com um exame em meados de 1955 e descobri que não existe chance ou sombra de possibilidade do gás hélio poder estar saindo da atmosfera. Então eu perguntei, onde está? Onde está o gás hélio radiogênico? A resposta parece ser simplesmente que a Terra não é tão velha assim. De acordo com os cálculos do Dr. Cook, a idade da Terra é de aproximadamente 10 a 15 mil anos. O universo que se estende ao nosso redor parece não ter fim. Galáxias de todas as formas e aparências podem ser vistas pelos sempre aprimorados telescópios. Mas quanto mais vemos, tanto menos entendemos. Que idade, por exemplo, tem o universo? Ninguém pode realmente dizer. Mas o astrônomo de El Paso, Texas, professor Harold Slusher, diz que há vários motivos para acreditarmos que o universo é relativamente novo. Mas vamos continuar com a idade do nosso planeta Terra e ver o que a astronomia tem a dizer. Professor Slusher. É uma matéria muito mais simples determinar a idade do sistema solar e da Terra, porque temos uma grande quantidade de informações. Tudo está muito mais acessível. Portanto, para o astrônomo existem muitos indicadores, pelo menos é o que me parece, que apontam para uma idade de não mais de 10 mil anos para o sistema solar e a Terra. Eu tomaria isso como uma idade máxima por uma série de razões. Uma é que há um rápido colapso de cometas no sistema solar. Os cometas, ao rodear o Sol, são desintegrados literalmente pelos efeitos de uma maré resultante das atrações gravitacionais dos planetas como Júpiter e o Sol.
E ainda existe o vento solar, saindo a uma velocidade tremenda do Sol, soprando a cerca de 400 a 960 km por segundo. Isso literalmente varre um cometa do mapa. E então há muitas peculiaridades que acontecem aos cometas, tais como as explosões e o olho dos cometas. Esses desintegram os cometas rapidamente e parece que a idade máxima da vida de um cometa de curto período é aproximadamente de 10 mil anos no máximo e muito provavelmente só chega a ser a metade disso. Ora, a maioria dos astrônomos acredita que os cometas foram originados na mesma hora que o Sistema Solar. Portanto, se você determinar a idade do cometa de curto período, você terá automaticamente a idade do Sistema Solar, que não pode ter mais que 10 mil anos de idade. Quando você olha para a poeira da Lua, você certamente conclui que a Lua deve ser muito jovem. Assim como a Lua é jovem, a Terra é jovem. Você vê que a poeira espacial interplanetária é continuamente depositada na superfície da Lua numa média de 14 milhões e 300 mil toneladas por ano, até quem sabe 10 vezes mais. Então, depois de 4 bilhões e 500 milhões de anos a 5 bilhões de anos, você deve ter uma camada de pó na Lua de uns 132 a 297 metros ou algo parecido com isso. Mas na Lua você tem uma camada de pó que mal dá de meio a 8 centímetros de espessura. E só alguns centímetros dariam para a Lua a idade de uns 7.000 a 8.000 anos, para dizer a verdade. Então, olhando para a superfície da Lua, a ausência do pó que deveria estar lá levanta um excelente indicador da idade dela. Você encontra a ausência da poeira. Ela parece nova. E ao invés de uma camada tremenda, da qual você diria ser muito velha, a Lua tem uma camada fina, muito nova. Então eu digo que a Lua é bem jovem. E se a Lua é bem jovem, então é claro que a Terra deve ser bem jovem. Porque quanto à idade da Terra e da Lua, até os evolucionistas dizem que tem aproximadamente a mesma idade. A poeira vem do espaço em forma de meteoros e meteoritos. Mas quando medimos a quantidade sobre a Terra, chegamos à mesma conclusão. Não há mais poeira meteórica do que se acumularia em 10 a 15 mil anos. Ao público, geralmente a impressão que é dada é de que não existem provas da Terra e do universo serem novos. Porém, existem muitos outros indícios. Desde 1836, mais de 100 observadores diferentes no Observatório Real de Greenwich e no Observatório Naval dos Estados Unidos tiraram medidas visuais diretas que mostram que o diâmetro do Sol está se encolhendo a uma média de 1,52 m por hora. O diâmetro do Sol é tão grande que esse encolhimento passa desapercebido por mais de centenas e até milhares de anos. Porém, o Sol continua a encolher. Os registros de eclipses solares sugerem que esse relativamente rápido encolhimento tenha acontecido pelo menos nos últimos 400 anos. Até onde os pesquisadores conhecem, essa média tem sido constante desde a formação original do Sol. Utilizando as informações mais conservadoras, parece que o Sol teria tido o dobro do seu tamanho atual há apenas 100 mil anos atrás. Há 20 milhões de anos atrás, a superfície do Sol teria estado tocando a superfície da Terra. Alguns especialistas concluíram que o Sol teria que ter sido tão grande há apenas 1 milhão de anos atrás, ou menos, que não poderia ter existido vida no planeta. Eu creio que quando você soma todos esses efeitos, certamente você chega a essa conclusão, que o Sistema Solar e a Terra são bem jovens, com não mais de 10 mil anos de idade. E eu realmente acredito que o universo não tem mais que isso. Eu acho que todos esses objetos têm essencialmente a mesma idade. Por muitos anos, os navios procuraram seus caminhos pelos oceanos, aparentemente sem fim. Nos últimos séculos, eles têm utilizado um conhecido instrumento para guiá-los: a bússola. A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte magnético. Faz isso porque ao redor da Terra existe um campo magnético.
Nós sabemos que esse campo magnético também se degrada. A cada 1.400 anos, sua força é reduzida em 50%. Então, quando voltamos 1.400 anos para trás na história, o campo magnético era 2 vezes mais forte do que é hoje. Outros 1.400 anos antes disso era 4 vezes mais forte do que é agora, e assim por diante. O professor Thomas Barnes, físico da Universidade de El Paso, conclui: se voltássemos 10.000 anos, o campo magnético da Terra teria a força de um campo magnético de uma estrela magnética. Agora, bem, uma estrela magnética é como o nosso Sol, pois tem uma fonte de energia nuclear. Certamente a nossa Terra nunca teve uma fonte nuclear como o Sol e, com certeza, nossa Terra nunca teve um campo magnético tão forte, certamente não mais forte do que o de uma estrela. Isso limitaria a idade da Terra a 10.000 anos. Outros argumentos da física limitariam a idade da Terra em várias proporções, mas a ciência poderia definitivamente dizer, pelas maiores provas da física, pelo tipo de física no qual projetamos unidades de radares e unidades de comunicação, esse mesmo tipo de física nos diria que o campo magnético da Terra não poderia ter mais do que, digamos, de 6 a 15.000 anos. A Terra, um pequeno, lindo ponto no universo, provavelmente criada há pouco tempo atrás. O que os métodos de datar nos ensinam? Bem, olhamos vários métodos de datar. Alguns dos métodos calcularam idades avançadas para a Terra e alguns métodos que olhamos calcularam uma idade bem jovem para a Terra. Mas ambos os métodos sofrem das mesmas dificuldades e nenhum dos dois é conclusivo. Agora, a Bíblia nos ensina até fortemente que a idade da Terra não é tão grande assim e que a criação aconteceu há um tempo no passado não tão remoto. Recentemente, um novo método de datar baseado na radioatividade foi descoberto. Conhecido como método Halo, por Robert Gentry. O seu método, também confrontado com outros métodos, conclui que a Terra é razoavelmente jovem. Portanto, temos provas científicas que sustentam o ponto de vista bíblico da Terra poder ser bastante jovem. Ora, se isso é fato, e se isso está confirmado, e nós não vamos ser intolerantes nesse ponto, se isso está confirmado, então, naturalmente, os longos períodos de tempo que são absolutamente necessários para a evolução realmente não existem. E se eles não existem, então, é claro, toda a ideia da evolução fica em apuros. Como não se pode produzir um homem em um curto tempo, por acaso, é necessário ter havido longos períodos de tempo. Ora, a Bíblia ensina de fato que a Terra pode ser jovem. Se é jovem, então, é claro, nós dependemos impreterivelmente de uma criação, do papel de um Deus eterno para toda a obra necessária ter sido feita para ter produzido uma criação tal como a vemos hoje.